Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente ficou responsável por falar sobre as mitocôndrias e eu vou começar aqui explicando para vocês direitinho como é essa mitocôndria. Bem, a mitocôndria ela é uma organela celular responsável pela respiração celular. Ela se utiliza-se do oxigênio e glicose e os converte em energia, que no caso é a ATP, que desenvolve para a célula. A energia produzida é química, é usada em reações bioquímicas que gastam energia. Bem, a mitocôndria está presente em grandes quantidades nas células do sistema nervoso, tipo nas extremidades dos axônios do coração, por exemplo, pois apresentam o maior gasto de energia. Agora eu vou falar um pouco da mitocôndria, da origem dela. Bem, ela começa se formando com uma bactéria aeróbica, bactéria normal, com cápsula. Depois ela passa a se juntar na membrana com uma aeróbica sem cápsula. E logo depois, o próximo processo dela, ela vai ser uma célula primitiva anaeróbica fagocitando. E logo após, ela começa a ser uma célula eucarionte aeróbica. Por último, formando a mitocôndria com membrana dupla. Bem, continuando essa parte da origem, essas bactérias teriam penetrado por fagocitose, escapando do mecanismo intracelular de destruição do organismo de organismos estranhos. Assim, a membrana do fagossomo teria tornado a membrana externa da mitocôndria e a membrana da bactéria tornou-se a membrana interna. Boa noite, pessoal. Vou aqui complementar aqui a fala do Erten do vídeo anterior sobre mitocôndrias. Falar aqui um pouco da origem. Há milhões de anos atrás, formaram-se as primeiras células que sobreviviam em poços de lamas vulcânicas fervilhantes e cheias de enxofre, que servia para estas células produzir energia. Após a formação dos primeiros oceanos, apareceram as primeiras células fotossintéticas. Estas tinham a capacidade de usar a luz solar para fabricar energia, com liberação de oxigênio. Passando muitos anos, os índices de oxigênio da atmosfera começaram a aumentar e os enxofres diminuir. Nessa altura, os organismos não toleravam nada bem o oxigênio sendo tóxico para o mesmo, né? Portanto, quem tinha melhor capacidade de sobrevivência eram os seres que aprenderam a viver com oxigênio. Quer dizer, porque aprenderam a usá-lo como fonte de energia. Falar aqui também um pouco da origem. O mecanismo de reprodução, mitocôndria, é o mecanismo de reprodução de ficção e semelhante à da bactéria. A presença de DNA circular semelhante às da bactéria, os ribossomos semelhantes ao da bactéria, sugere que as mitocôndrias evoluíram de bactérias endocitadas há mais de 1 bilhão de anos atrás. Teoria de endossimbiose, onde células eucariontes e anaeróbicas estabeleceram relações simbióticas com a bactéria aeróbica. Falar um pouco também da reprodução, mitocôndria, reprodução. Antes que as células se dividam, todos os seus componentes de duplicados, incluindo as mitocôndrias, a reprodução das células ocorre por ficção binária, onde acontece o aumento do tamanho da organela pré-existente para a fissão. Nem todas as mitocôndrias existentes nas células sofrem fissão, e para compensar isso, algumas se dividem repetidas vezes. Também, eu escrevi aqui, as mitocôndrias elas são as organelas responsáveis para a respiração celular. E também as mitocôndrias elas têm
o poder de gerar energia para a respiração celular. E é isso. Bem, irei dar continuidade aqui, meus colegas acabaram de falar. Bom, as mitocôndrias, elas contêm membranas internas. Essas membranas internas, elas contêm proteínas com 3 tipos de funções. A primeira função, elas que conduzem à reação da oxidação da cadeia respiratória. A segunda função, são complexos enzimáticos chamados ATPs, sintétase, que produz ATP na matriz. A terceira função, são proteínas transportadoras específicas que regulam a passagem para dentro e fora da matriz. Bem, as mitocôndrias elas apresentam a matriz. A matriz contém uma mistura altamente concentrada de centenas de enzimas necessárias à respiração celular. Contém também várias cópias do DNA mitocondrial, ribossomos mitocondriais essenciais, RNA, e várias enzimas requeridas para a expressão de genes mitocondriais. As membranas internas, altamente especializadas e mais finas, que se dobram formando pregas, chamadas cristas, que aumentam gradualmente a sua área superficial total. Membrana externa, aumenta permeável, que possui proteínas formadas por poros, que permitem o trânsito livre de moléculas. Espaço intermembrana, que contém várias enzimas e onde acumulam prótons transportadores da matriz. Grego mito, filamento e chondrion. Glândula, estão presentes no citoplasma das células eucariontes. Geralmente são estruturas cilíndricas com aproximadamente 0,5 micrômetros de diâmetro e vários micrômetros de comprimento. Uma célula hepática normalmente pode conter de 1.000 a 1.600 mitocondriais, enquanto alguns ovócitos podem conter até 300.000. São organelas notavelmente móveis e plásticas, mudando constantemente suas formas e mesmo fundindo-se umas com as outras e se separando novamente. Boa noite, pessoal. Agora eu vou falar mais uns pontinhos aqui sobre a mitocôndria. Ela apresenta 2 membranas fosfolipídicas, uma externa lisa e outra interna que se dobra formando vilosidades. A região limitada pela membrana interna é conhecida como matriz mitocondrial, onde existem proteínas, ribossomos e DNA mitocondrial de forma circular. Estes são necessários no processo de produção de ATP, ou seja, necessário para que ocorra a respiração celular. O seu número varia entre as células, sendo proporcional à atividade metabólica de cada uma, indo de 500 a 1.000 ou até 10.000 por célula. Outras características aqui é que ela é a organela celular responsável pela respiração celular, e ela também utiliza-se de oxigênio e glicose e as converte em energia ATP, que devolve para a célula. E a energia produzida é química e é usada em reações bioquímicas que gastam a energia. A mitocôndria está presente também em grande quantidade nas células do sistema nervoso e do coração, porque eles gastam mais energia.